o meu intuito quando resolvi falar sobre isso vem realmente dessa minha busca que foi de realmente trazer para os colegas, né, para a nossa classe, algum tipo de informação que a gente sabe que foi tão deficitária, né, na época da faculdade, que eu acho que de todo mundo é, né? Então a gente sempre acabou, meus caminhos me levaram, né, para esse mundo das finanças. Eu gosto muito, sempre gostei muito da área de finanças. E aí, assim, tive consultório, né? Assim, eu vou é, dar um panorama aí para entender, né, como que o meu caminho chegou até aí, para todo mundo entender. Eu, dentista, né, formei, fiz consultório, acabei me interessando pelo mundo da gestão, fui para a área de gestão, fiz MBA, enfim, trabalhei bastante tempo em área de gestão, mas a finança sempre foi algo que me chamou muita atenção, porque eu sempre cuidei de tudo na minha casa, então sempre fui eu que cuidei da parte financeira da minha casa. Quando a gente tinha consultório, meu marido é dentista, quando a gente tinha consultório era eu que cuidava, então as finanças sempre foram muito presentes, assim, na minha vida, né? Assim, eu sempre gostei muito, sempre busquei esse tipo de informação. E aí agora, nesse momento aí que a gente viveu o ano passado da pandemia, a gente sabe que tanta gente passou por tanto apuro, né? Diante de não saber cuidar, né? A gente sabe que isso é algo que já vem, mas a pandemia mostrou aí para todo mundo, né? Como é necessário a gente saber cuidar disso tudo. E aí foi que isso acabou aflorando mais ainda essa vontade que já existia. E aí a gente começou a plantar essa semente aí de cuidar, de mostrar como que o dentista pode cuidar das finanças pessoais, como é importante, né, que ele cuide dessas finanças pessoais para que ele consiga evoluir, inclusive lá no consultório, né? Porque o que mais eu acredito realmente é que esses processos que a gente tem das finanças pessoais vai te ajudar lá no consultório, né? Então acaba sendo um aprendizado para uma extensão mesmo, né? Então por isso que aí o meu foco acabou sendo até muito mais, realmente nas finanças pessoais, por eu acreditar tanto da importância disso para a nossa vida, né? Que a gente com certeza vai carregar para o consultório, que é o nosso negócio, né? Então por isso que eu resolvi focar realmente para ajudar nessa área que eu acho que eu poderia ajudar os colegas com informação, né, com um pouco da nossa realidade, que a gente sabe que tem aí os pormenores da profissão. Então, para tentar também linkar um pouco o que seria a vida pessoal com a vida do consultório, em alguns momentos que elas se juntam, vamos assim dizer, né? Essa semana, inclusive, eu estava até falando exatamente desse assunto, né? Como a gente sai não preparado para a faculdade nesses outros aspectos, né? Porque tecnicamente, né, como você disse, tem muitas boas faculdades aí que ensinam tecnicamente muito bem, mas você vai para um consultório e não sabe gerir, não sabe cuidar de dinheiro, não sabe cuidar de gente, né? Porque hoje cuidar de pessoas é uma coisa que a gente precisa saber, né? Não sabe cuidar do tempo da gente. Então, assim, aí entra em um monte de coisa que a gente não cuida. O dinheiro que faz parte da nossa vida em todos os momentos que a gente precisa do dinheiro, né? As pessoas até nem gostam às vezes de falar do dinheiro, mas é tão importante falar, né? Exatamente. O que você não pode é aquela história do que o amor é importante, a saúde é importante, mas o dinheiro é importante também, né? Cada um dentro do que lhe traz, né? Porque o amor vai trazer determinadas coisas, a saúde e o dinheiro também, né? E a gente sabe que é muito difícil, inclusive, das pessoas falarem, das pessoas buscarem, porque por mais que ninguém aprenda, né? Porque às vezes não só a gente, né, mas outras profissões também não aprendem, mas as pessoas não querem falar, né? É como se não pudesse falar. E aí você vai trabalhar e não fala sobre esse assunto, casa, não fala sobre esse assunto, aí briga por esse assunto, né? Porque o dinheiro a gente sabe que traz na família, né, traz aí um conflito familiar muitas vezes muito grande por conta de dinheiro, porque não se falam sobre isso. Então, assim, acaba gerando uma coisa muito maior, né? É aquele momento que
a gente tem um pouco da tranquilidade, né? A tranquilidade aí é claro que ela tem alguns outros patamares, mas um primeiro patamar seria esse patamar que você consegue viver a sua vida e ter a possibilidade de fazer coisas que você gosta, que o dinheiro te proporciona isso com uma certa tranquilidade, com a certeza que isso vai chegar, né, que esse dinheiro vai estar lá, enfim. Então você consegue ter essa tranquilidade que te traz uma calmaria para sua vida, né? Que você não vive. Eu falo que a gente é um negócio que a gente tem que dominar o dinheiro e não deixar o dinheiro dominar a gente, né? Porque isso é um aprendizado que a gente faz, porque quando você domina o dinheiro, você consegue fazer com que as coisas que você deseja vá acontecendo, né? E quando você é dominado, você faz o que o dinheiro te permite fazer, simplesmente porque você não consegue resolver outras coisas, né? Às vezes as pessoas têm medo, né? Assim, e aí vem, né, o que a gente fala, do que a gente traz de influências, de crenças que a gente tem, porque a nossa vida familiar mostra muito como vai ser a sua relação com o dinheiro se você não fizer nada para isso, né? Para o bem ou pro lado bom, vamos assim dizer, para o mal ou para o bem. Então, assim, todo mundo traz o que a gente viveu, né? Então, as suas experiências de infância, da relação com a família, como foi aquela relação, você traz isso dentro de você, né? No seu subconsciente ele tá lá. E aí, quando você vira adulto, aí vem, né, o fato de não estudar sobre dinheiro, não estudar sobre finanças, a gente acaba fazendo o que está no nosso subconsciente. Então você acaba fazendo aquilo meio que sem pensar, é meio que automático, né? Porque às vezes essas relações que a gente criou lá, né, que a gente conviveu na infância, de que ou o dinheiro é sujo, ou que o dinheiro, quem tem dinheiro não é uma pessoa que fez coisa correta, né? E aí entra, né, esse aflorar. Porque na verdade, se a pessoa tem um bom relacionamento, é uma pessoa boa, enfim, tem uma boa relação com o dinheiro, isso só vai melhorar, né? Mas essas crenças é o que realmente limitam lá na frente. E aí esse é também um processo que a gente precisa passar quando a gente começa a falar em finanças. Porque você precisa passar por esse processo de se entender, de entender o que vem da sua família que impacta no que você faz hoje. É a história de que a gente vê muito, né? Por que as pessoas ganham na loteria e a maioria gasta tudo, né? Porque você vê muitos casos das pessoas que ganham na loteria, ganham um dinheiro enorme, você fala, a pessoa não precisa fazer mais nada, né? Tá resolvida a vida dela. E como a maioria delas perde tudo aquilo. E por que perde, né? Porque o que tem de crença, o que tá lá no subconsciente é que aquele dinheiro é para ir embora, né? Assim, trocando em palavras aí rápidas, seria que esse dinheiro não te pertence. Então, da mesma maneira que ele chega rápido, ele vai embora rápido, né? E quando você muda a sua cabeça, que é o que a gente fala da mentalidade mesmo, mudar a mentalidade, você começa inclusive se posicionar e ter uma postura diferente em relação ao dinheiro, né? Então, aí, diante das situações, você vai ter uma outra postura, que você quer o dinheiro, porque é isso que a gente está falando, né? O dinheiro é bom, o dinheiro é necessário para nossa vida, né? Só que aí, como muita gente fala que não é, que não quer, o dinheiro não vem, né? Porque inconscientemente a gente acaba fazendo isso, né? Por que que não consigo? Muitas vezes é seu subconsciente lidando ali com as situações e você acaba caindo em todos aqueles mecanismos que estão no seu subconsciente, porque você não fez uma reflexão e não mudou, né, a forma de você encarar tudo isso. E aí quando a gente fala na família, né, que aí você casa, você tem uma crença, né, você vem com uma história e seu companheiro, né, o parceiro, a parceira vem com outra história. E aí isso se junta. E aí por isso que muitas vezes, né, aí esse problema financeiro acaba trazendo tanto problema pro casamento, né? Porque são pessoas muito diferentes, com passados diferentes, com históricos diferentes em relação ao dinheiro, que se juntam e às vezes não conversam, não se unem para um novo, né? E aí isso acaba atrapalhando, inclusive, esse processo de você cuidar, entendeu? Do dinheiro mesmo, né? Coisas que a gente fala, né? Às vezes pro nosso filho, e aí para situações que a gente tem e que realmente a gente está se afastando de tudo aquilo, né? Então, realmente, a gente tem que pensar
o que a gente traz de bagagem em relação a isso e o que a gente realmente acredita de tudo isso. Porque tem muita coisa que a gente fala em relação ao dinheiro que não é da gente. Foi do que colocaram na cabeça da gente lá atrás. Ou foi de experiências que você viveu, que você viu seu pai, sei lá, às vezes brigar por dinheiro, ou passar, né, determinadas necessidades por falta de controle, inclusive de dinheiro. E você, às vezes, isso traz com você. É impossível você não trazer tudo isso, né? Quando você cresce. Você viveu tudo isso. Mas o que isso é verdade para você hoje, né? E essa seria a mudança da postura, né? Porque você tem que pegar as suas crenças e trabalhar nelas, né? Todo mundo tem, né? Todo mundo tem uma crença, né? Uma crença limitante que você tem que trabalhar. E aí é nessas que você tem que melhorar. A gente até fala que você tem que mudar a frase, né? Então, se você muda aquela frase daquilo que você acredita, que acreditava ser o que você traz da memória, para uma frase mais positiva, para que você mude a forma de encarar o dinheiro, né? Então, se o dinheiro por exemplo, tem gente que fala, né, que as pessoas ficam ricas, não fazem, provavelmente não fez tudo correto para ser rico, né? Existe muito essa coisa que para a pessoa enriquecer, não, alguma coisa errada ela fez para enriquecer. Não, tem gente que faz tudo correto e fica rico e tá tudo bem. Aí é que começa o processo de você mudar, né? O que você pensava para como você vai pensar, que é o que você está pensando hoje, né? Como você acredita hoje. E isso é realmente um trabalho, né? E o dia a dia vai te colocar em situações que você vai ter que pensar, não sou eu, como que eu quero reagir, né, em relação a essa situação. Vou fazer isso, não vou fazer isso, qual vai ser a minha postura neste momento, de acordo com o que eu acredito hoje, né? E não com as influências que a gente vem carregando, né? Que é muito forte, inclusive, né? Certo, então vamos lá. Uma forma bem fácil, né, da gente pensar aí, as finanças pessoais é todo esse nosso relacionamento com o dinheiro de casa, né? Então, essa forma que a gente vai lidar com o dinheiro que a gente ganha, né? Então, uma coisa bem importante que é o separar, né? Então, a gente tem as finanças pessoais, que é tudo que envolve os nossos gastos e as nossas entradas que relacionam a nossa casa, a nossa família, enfim, né? Se você é sozinho, se você e sua família, você e sua família. Então aí entra, né? Tudo em relação à entrada, né? Todo tipo de receita, tudo aquilo que você ganha, pensando, né? Você, pessoa física e pessoa jurídica aí, no sentido de pessoa jurídica ser consultório, né? Só pra gente separar. Então, o que você ganha, né, o que entra para você como um salário, o que entra para você do seu marido, enfim, o que a família recebe, o que a família gasta, como gasta, né, porque aí você faz, claro, uma análise desse gasto e como a família investe, né, que isso é uma coisa muito importante, que eu acho que é algo que a gente tem que aprender aí a fazer, porque realmente é só investindo que a gente vai conseguir alcançar algumas coisas que a gente deseja, né, porque a vida às vezes é tão corrida e a gente quer tão imediatismo que a gente fica, não, vou fazer, não, isso aqui vou curtir o hoje e a gente não reserva um pouquinho lá pra frente, né? E a gente que tá numa profissão que judia tanto do corpo da gente, a gente sabe como a odontologia é uma profissão que judia, né, nesse sentido do corpo, né, porque é uma profissão que a posição, né, o tempo, então assim, tem que pensar, né, a gente tem que pensar que é um momento que assim, que muitos dentistas eu sei que às vezes acabam não pensando que você pode machucar um braço e ficar sem poder atender, né? Isso coisas que pode acontecer hoje. E fora lá no final, né? Quanto tempo de cadeira você vai conseguir para aguentar, né? Porque a gente sabe que o ritmo de cadeira é um ritmo puxado, dependendo ainda da especialidade, é mais puxado do que outras, né? Porque tem especialidades que ainda são mais ainda. Então, assim, nas finanças pessoais, a gente vai pensar na vida, né? Na parte pessoal toda. O que engloba esse planejamento do que você quer no futuro, o que você quer numa viagem. Então, tudo que vai englobar aí o dinheiro, vamos assim dizer, né? E todos esses tipos de controle, um planejamento, que objetivo de vida você quer, né? Eu quero comprar uma casa, eu quero viajar, eu quero liberdade, enfim. Tudo que engloba essa parte do dinheiro relacionada à casa, a gente está falando de finanças pessoais,
né? Então aí a gente está ligando com tudo que é pessoal. E aí uma grande coisa é fazer essa separação também, que é muito importante, que muitas vezes acaba não acontecendo, que é o que acontece no consultório. Que aí tem que ter realmente uma separação muito clara sobre o que é pessoal e o que é consultório, né? Porque isso é uma coisa assim, eu quando montei meu consultório, uma das coisas que eu aprendi logo era separa o dinheiro, consultório e casa, né? Então assim, tenha duas contas pessoais. Se você não tem um CNPJ, e aí assim, eu acho que uma das coisas é porque como muitas vezes muitos dentistas não têm o CNPJ, né? Não faz a empresa, o CNPJ oficialmente, ele acaba, como tudo é no CPF dele, ele acha que tudo é o CPF dele, então vamos fazer tudo uma misturada só, né? Mas mesmo sendo CPF, porque a pessoa, muitas vezes, alguns acham que só vão fazer isso quando virar uma CNPJ oficialmente, né? Mas não é. A partir do momento que você abre um consultório, você tem que separar, né? O que o consultório ganha é o que o consultório ganha. O que você ganha vai vir do consultório, mas não é o dinheiro do consultório, porque o consultório tem outras questões que tem que lidar e o consultório, na verdade, vai gerar um salário para você, né? O prolabore aí que a gente fala. Então, isso é o começo do processo mais alinhado e correto, né? Você realmente se separar para que não haja essa confusão, porque é muito fácil ter essa confusão, porque é muito fácil ter um lucro no consultório, você pôr o dinheiro no bolso e ir para casa e usar esse dinheiro. Ou pegar, hoje vence o cartão de crédito, vou pegar a fatura do cartão, o consultório tem um dinheiro aqui, ele paga. Então são coisas, ele paga a escola do filho. Então assim, são confusões que se faz, que a gente sabe que isso leva a uma desorganização enorme dos dois lados, porque aí você está desorganizado do lado pessoal e do lado do consultório, né? Então assim, a organização aí é realmente algo bem importante para um ajudar o outro, né? Então, assim, eu realmente acredito que essa organização que você vai desenvolver na sua vida pessoal, você carrega para o consultório, né? E eu não consigo hoje olhar e ver com as coisas desvinculadas no sentido assim, eu consigo ser organizado no consultório e não sou na minha vida pessoal, ou sou na minha vida pessoal e não sou no consultório. Porque você precisa das informações dos dois lados, né? Porque para você fazer sua vida pessoal, você que depende 100% de um consultório, você precisa do prolabore saindo do consultório. E esse consultório tem que ser suficiente para gerar esse prolabore para você, né? E aí quando você fala da vida mas para você calcular o prolabore que vai sair do consultório, você tem que saber qual é o seu custo de vida. Então você tem que entender a sua realidade. Então assim, eles estão muito ligados, né? Elas estão muito ligadas, mas realmente tem que ter uma separação efetiva física disso, né? A gente mais recomenda, além de fazer controles separados, né? Você abrir contas bancárias separadas. Hoje, assim, o banco digital veio para ajudar muito nesse aspecto, inclusive, porque são bancos que você não tem custo. Então, porque isso era uma coisa que antigamente até, mas eu tenho que abrir outra conta, eu vou pagar pagar a tarifa bancária e custo disso. Era tanto custo que às vezes você ficava, eu acho que isso até acabava atrapalhando. Hoje em dia, com as contas digitais, que não tem custo nenhum, cartão sem custo, transferência sem custo, é tudo tão sem custo, que eu acho que ficou muito mais fácil, inclusive, para se organizar. Então, assim, a recomendação é faça uma conta bancária para o consultório. Então, assim, abra uma conta bancária e assuma que aquela é a conta do consultório. Então, todos os recebidos do consultório tem que ir só para aquela conta. Você não pode mandar um paciente, por acaso, ele vai fazer uma transferência. Ele não pode transferir para uma conta que é pessoal sua. Então, você tem que realmente definir o que é a conta do consultório. Tal banco é a conta do consultório. Tal banco é minha conta pessoal. Então, são contas separadas. Todo o dinheiro do consultório tem que vir para um lugar, né? E aí, quando você for receber do consultório, né, o seu prolabore, aí você vai tirar do consultório e mandar para sua conta física, né? A sua conta pessoal. Mas aí também vamos falar das saídas, né? Porque tem as entradas, mas tem as saídas também. Consultório paga a conta de consultório, casa paga a conta de casa. Então não dá, por exemplo, para você ter um cartão de crédito unificado. Porque o cartão de crédito, se você passar, sei lá, numa Dental, depois você vai lá e faz uma compra de roupa no shopping, no mesmo cartão,
fica muito mais difícil você se organizar, né? Porque esse cartão de crédito não pode ter contas pessoais e de consultório no mesmo local. Lembrando que são coisas diferentes, né? Então, o consultório paga a conta de consultório. Então, o consultório vai pagar o quê? Vai pagar a dental, vai pagar os funcionários, vai pagar os produtos de limpeza, vai pagar mais algum custo que você tem, por exemplo, um CRO que você usa para a sua profissão, você pode pagar com a conta do consultório, né? Uma especialização, dependendo da sua organização, você pode colocar aí nessa sua organização da conta do consultório. Mas uma escola do filho não pode ir para a conta do consultório, né? Um supermercado seu, da sua casa, não pode ir para a conta do consultório, ela tem que ir para a sua conta. Então, essa separação que parece mínima aí, assim, né? Ela é muito necessária, porque são nesses pequenos, né, vazamentos aí que a gente acaba se atrapalhando. Porque na hora que você começa a confundir uma conta de casa com uma conta do consultório, você começa a se perder. Aquela história de, não vou pagar porque aqui tem dinheiro, depois eu repasso, depois eu pego, aí você esquece, não marca. Então aí vira uma bola de neve e isso acaba piorando cada vez mais, né? Então não só as entradas têm que ser separadas, né? Mas as saídas também. Você tem que determinar o que é conta do consultório e o que é conta pessoal, né? Os gastos, né? Que eu não trabalhei com seguro, não trabalho efetivamente com seguro, mas assim, o que eu recomendaria e porque eu já vi muito, já li, né, mas assim, não tenho uma expertise em seguro especificamente, mas eu acho importante, porque assim, a gente lida com uma profissão que a qualquer momento você pode ter um problema, né, e um problema inesperado, né, porque de repente você pode, andando na rua, se machucar, quebra um braço, afasta, e dependendo da situação aí pode acontecer alguma coisa. Então, além disso, e assim, teve uma vez que eu fiz um acompanhamento aí de uma informação de seguros, assim, e existem muitas cláusulas, mas assim, eu acredito que é interessante sim ver a questão do seguro para o dentista por conta de tudo isso que a gente tem na profissão. É uma profissão que você pode, da noite para o dia, aconteceu alguma coisa com você e você depende efetivamente do seu corpo para trabalhar, do seu braço, das suas costas, enfim, e você ficar na mão, né? Então o seguro vai te ajudar nesse sentido, né? Te ajudar, te dar uma ajuda, né? Um respaldo numa situação como essa. Então eu assim, sou uma pessoa que acredito que o seguro vai te ajudar e é interessante ir atrás desse tipo de informação em relação a seguro, sim. Exatamente, né? A gente precisa aumentar aí o nosso rol de estudos, vamos assim dizer, né? Porque muitas vezes a gente acaba focando tanto na parte técnica, não que ela não seja necessária, mas para quem está em consultório, não tem como você não fazer nada relacionado à gestão, a finanças, não tem como você sair desse mundo, né? Não adianta você ser um ótimo dentista ir para o seu consultório e não saber do que está acontecendo com ele, né? A gente precisa se dedicar, né? E muitas vezes é o momento de você se dedicar lá para a gestão, é o momento para você cuidar das finanças. Quando a gente fala nas finanças também, eu sempre peço, né? Uma das coisas que eu sempre falo é tem que tirar aí um tempo, né? Uma vez por semana, uma vez por mês, pelo menos, a gente, além de um acompanhamento semanal, um acompanhamento mensal, para você ver como tá, né? Você precisa entender o que está acontecendo com o seu dinheiro, né? Para onde está indo, porque isso é importante. Então, assim, você precisa reservar um tempo do seu trabalho aí para esses assuntos que são de extremamente importante, né? E que muitas vezes acaba sendo deixado de lado, né? Mas é necessário e fundamental para que a gente consiga cada vez mais evoluir e crescer cada vez mais, né? É complicado você pensar, né, que você vai para um consultório, vai para uma vida que precisa de tanto conhecimento de gestão e a gente não saber nada, né? Você acaba ficando ali sem saber como cuidar. Aí vem essa história do dinheiro que você também não sabe como cuidar e aí as coisas vão se atrapalhando, né? Porque falta gestão financeira, enfim, falta todo esse tipo de gestão que a gente não tem. O que assim, quando você se forma, né, você vai para o mercado de trabalho e assim, você vai ter que procurar aí
não tem como você ter uma garantia, né? Assim, você vai ter que procurar em alguns lugares, tem algumas opções, você pode tentar um concurso, enfim, que tem uma certa garantia salarial aí, né? Mas a gente sabe que quando se começa, normalmente você vai procurar clínicas que vão te pagar uma diária ou vão te pagar uma porcentagem daquele atendimento, enfim, né? Então, assim, você vai buscar isso. E, na verdade, o que eu acho que é mais importante aí, que entra quando início aí para você que está iniciando, é você já começar de uma forma diferente esse cuidar do seu dinheiro, né? Esse cuidado nesse iniciar. Porque é lá no começo que a gente também já começa, às vezes, muitas vezes errando por falta de conhecimento, e isso acaba só crescendo, né? Porque muitas pessoas, às vezes, acham que é só o aumentar a entrada que vai resolver, né? E não resolve, né? É só você aumentar a entrada, você aumenta a saída e continua com o mesmo problema normalmente. É exatamente essa. A ideia é que você sempre comece se pagando, né? A gente fala nas finanças que a pessoa mais importante que você tem é você. Então, tire esse dinheiro do seu investimento. E uma forma de você enxergar isso também é, em vez de você imaginar, né, que você vai ter que tirar 20%, pense que você vai viver com 80%, né? Porque os 20% já ficaram, os 10% já ficaram, enfim. O que você determinar, eu não consigo tirar 20%, não tem problema não, tire 15, tire 10, tire 5, mas tire. Mais importante do que quanto o ato de fazer, porque aí você vai aumentando e você vai se organizando e vai aumentando esse valor. Alguma coisa sempre você tem que ir para fazer esse seu investimento, né? Então, assim, quando você está começando, e aí entra um pouco de como você recebe, faz essa diferença, né? Então, se você recebe por diária, você já retira na diária. Se você recebe a cada 15 dias, você retira a cada 15 dias. Se você recebe por mês, você retira no mês. Então, não espere, né? Não, eu recebo a cada 15 dias, mas eu vou tirar tudo lá quando eu receber nos outros 15 dias. Você não vai tirar, porque vai acontecer alguma coisa e você não vai tirar, entendeu? Então, assim, o ideal é sempre, lembre-se sempre, se pague primeiro, né? Exatamente. Então, assim, quando você vai receber, você recebe e já tira essa porcentagem. A partir do que sobrou, é o que você vai se organizar para viver, né? E aí entra o que a gente fala aí em categorização para o que você vai viver, o que você vai pagar com alimentação, com moradia, com seu lazer. E uma coisa que é bem importante, que quando a gente começa a falar muitas vezes de finanças, as pessoas acham que finanças é não gastar, finanças é economia, finanças é não fazer nada da minha vida. E finanças não é isso, né? Finanças é buscar um equilíbrio de tudo isso. E finanças é saber investir no futuro, né? Então fazer esse investimento de pagar primeiro para você pensar no seu futuro, mas também você viver o presente, né? Você fazer um lazer que você gosta, você, sei lá, se o seu lazer é o cinema, se é um teatro, enfim. É o famoso cafezinho, né, que antigamente falava, vamos cortar os cafés, né, porque o café, você gasta muito com aquele café. Realmente, se você fizer uma conta, você pode até achar que é uma economia que se... Mas aquilo é tão importante para você que não é isso que vai fazer diferença. Deixa o café, tire outra coisa. O que a gente começa a avaliar quando a gente fala em finanças é que às vezes, muitas vezes não dá para fazer tudo, né? Então você vai selecionar o que é mais importante para você. É mais importante o café ou é mais importante outra coisa? É o café. Então fica o café, tira outra coisa. Então é esse tipo de análise que se faz e não simplesmente não viver, não simplesmente não sair, não simplesmente não viajar. Certo, então vamos lá. O gasto, a gente pensa em tudo que a gente usa, né? O nosso custo aí para você viver, para você pagar as suas contas de casa, o que você usa para você comer, para você vestir, para você morar, para você fazer o seu lazer. Tudo isso é o seu custo, né? Então aí o que entra os seus gastos mesmo. O investimento realmente é um valor que você dedica e que você vai colocar e aí entra aí a parte do planejamento aí já nesse fator, o que você quer, né? O que eu quero daqui a um ano, o que eu quero daqui a 5 anos, o que eu quero daqui a 10 anos, o que eu quero daqui a 30 anos, né? E aí entra aqueles objetivos que aí você gera suas metas, né? Que são as metas financeiras. O que seria, né, a meta financeira?
É você determinar, daqui uma vez ao ano eu quero viajar. Como é que você vai viajar? Para onde você vai viajar? Qual é o custo dessa viagem? Então, esse investimento vai entrar, inclusive, esse tipo de organização, né? Então, assim, o investimento entra, essa porcentagem de investimento entra para você pensar nessas situações, nessas metas futuras de objetivos e sonhos que a gente quer tanto realizar. Agora, e aí também, caso, né, uma pessoa que esteja bem iniciando e ela tem dívidas para pagar, eu vou falar aí um pouquinho só para onde que entraria essa dívida, né? A dívida, se você tem uma dívida atual para você quitar, enfim, que você quer começar a pensar nela, esse investimento é uma forma de você se organizar para pagar essa dívida também, né? Então, assim, esse investimento, se você não tem dívida, você primeiro pensa aí no que a gente chama de reserva de emergência e depois esses futuros, né? Esses sonhos futuros. Porque tudo entra no investimento. Você pode pegar, separei 10% do meu salário, vamos lá, dos R$1.000, R$100. Desses R$100, você ainda pode dividir uma parte para determinada meta, uma parte, você ainda pode fazer algum tipo de subdivisão. Mas tudo isso é investimento. Investimento, então, é algo que você está pensando lá na frente, que você cria meta para aquilo. E as suas contas do dia a dia, você tem que pagar porque você está vivendo, você consome uma água, uma luz, uma comida, uma roupa, e isso é conta para pagar, né? O seu custo, os seus gastos, né? Agora, investimento não. Investimento é um dinheiro que você coloca, né, numa aplicação aí, né? E aí entra a parte do investimento realmente, numa renda fixa, numa renda variável, tudo dependendo do que você está lidando, né? Tudo depende da meta que você tem, do tempo que você tem, enfim. E aí sim você vai investir, porque a ideia é que isso, né, e daí dependendo aí qual é a sua meta e qual é o seu objetivo, é que isso ainda traga um retorno financeiro para você, né? Que é o que os investimentos trazem, que são os juros desse investimento que traz um retorno financeiro, inclusive, para você, né? Seria esse. Então, aí, investimento seria essa parte realmente do que você vai investir, né? Que você não vai usar para gastar, você vai guardar, né? Exatamente. Então, quando a gente vai falar aí do planejamento, uma das primeiras coisas que você precisa ter é saber qual é a sua realidade, né? Então, assim, dentro do planejamento entra algumas coisas e aí você saber quem é você, né? Onde estou nesse mundo das finanças, né? Então, assim, você precisa saber onde você está, o que você quer, para quando você quer, né? Então, são perguntas que a gente faz muito, né? Então, assim, você precisa se planejar, né? Para qualquer ação que você tem, né? Então, eu quero viajar daqui a um ano. Você vai se planejar para isso. E por que a gente fala tanto em planejar, né? Mas é uma viagem para um ano, por que eu vou me planejar? Porque quanto mais você planeja, mais fácil fica de realizar, né? Fica menos doído, fica menos sofrido, né? Inclusive, por exemplo, eu tô fazendo um desafio, inclusive, lá do desafio do CRO, que é pagar um CRO, né? Eu mostrando como é uma forma que você consegue pagar o seu CRO de forma à vista e favorecer isso para você. Isso entra no planejamento, né? A gente tem contas a pagar que quando chega, né, às vezes são valores até mais altos, que se você não organiza, quando chega você tem que dar um jeito de pagar. E muitas vezes você paga parcelado, paga mais caro para parcelar, porque você não pensou nisso lá atrás, né? Então o planejamento é antecipar tudo isso. Então eu quero viajar, eu quero pagar uma conta, eu quero fazer tal coisa. Então o planejar, né? O antes. Então assim, e para planejar você precisa se conhecer. Você precisa saber quem é você nesse momento, né? Para onde você, falando numa relação familiar, para onde a família quer ir, né? Qual é o objetivo de vida disso tudo, né? Eu quero comprar uma casa, eu quero viajar todo ano. Isso tudo são metas, né? Então, assim, quando a gente fala no planejamento financeiro, a gente tem que pensar nesse grande e não só no imediatismo de um próximo ano, metas grandes também, que você precisa fazer hoje para colher lá na frente, né? Pensando aí em uma aposentadoria, um apoio em aposentadoria, tudo isso tem que ser planejado, porque quanto mais tempo, a gente diz aí no mundo das finanças aí, que quanto mais tempo a gente tem, melhor o tempo joga ao nosso favor, né? Porque quanto mais tempo você tem com dinheiro investido,
você, teoricamente, você pode investir menos e você ganha com o tempo, né? Se você tem menos tempo, você tem que aumentar o seu valor. Claro que dá, mas a entrada, o valor investido tem que ser maior para compensar tudo isso. Então, principalmente quem está começando, tem um tempo enorme aí, né, para jogar ao seu favor. Então, vamos usar isso ao seu favor, né? Que é trazer essa situação para o seu lado, né? Então, assim, o planejar é importante para tudo isso, para você realmente saber para onde você está indo, para quando você estiver diante de situações da sua vida real, você saber para onde você vai. Porque, assim, é muito mais fácil você se desgastar um a mais, ver uma promoção no shopping, ir lá e comprar porque você acha que você precisa, que muitas vezes você não precisa, porque você não sabe, não é? E porque você não sabe qual é o seu objetivo, você não tem algo formado, não tem algo que tá ali, não, eu não vou gastar isso, porque isso eu realmente não preciso, porque tem tal coisa que é mais importante, tem aquela casa, aquela especialização, aquela viagem, algo que te custa mais, mas que vai te trazer uma realização. Então, é o planejar que vai te trazer isso, né? E aí você vai conseguir ser mais firme no seu dia a dia, inclusive, porque você tem para onde ir, né? Você tem um rumo a chegar. Então, o planejar te ajuda em tudo isso. E o planejar é o início disso tudo, né? Porque você precisa saber onde você está e para onde você quer ir, para você traçar o seu caminho, né? Da mesma forma que quando a gente pensa no pessoal aí, a gente está falando qual é o rumo que você quer para a sua vida, né? Quando você olha para o seu negócio, você tem enxergando aí o consultório realmente, né? Como o seu negócio, você tem que pensar qual é o rumo que você quer para ele, né? O que você deseja disso tudo? Qual é o crescimento que você quer ter? Qual é a reforma, sei lá, que você quer fazer? E aí, assim, quais são esses objetivos financeiros, né? O que você quer alcançar dentro desse consultório? São equipamentos, né? A gente sabe que hoje em dia tem uma modernidade aí de equipamentos, mas tem custo alto. Será que são equipamentos que você precisa comprar? Que você vai precisar se organizar, né? Para você conseguir fazer isso da melhor forma para você. Então, da mesma forma que aí traz, né, o lado que se você consegue fazer para um, você consegue fazer para outro, dando a particularidade, né? Então, você consegue fazer da sua vida pessoal, você vai fazer do seu consultório olhando para o seu consultório como negócio. Para onde esse meu negócio precisa ir? O que eu preciso financeiramente? Quais são as minhas metas financeiras para eu alcançar tudo isso que eu quero dentro do meu consultório, né? Porque a gente sabe que dentista, a gente vai trabalhando no consultório e vai imaginando, queria isso, queria aumentar, queria crescer, queria fazer outra unidade, enfim, tem esse objetivo de crescimento, né, de melhoria, né, e aí você começa a planejar também para o seu consultório tudo isso, e você precisa olhar para o seu consultório para saber como ele tá, né, então assim, o planejar é olhar para frente, mas sabendo como ele tá hoje. Como é que está hoje essa organização financeira do consultório? Como é que está essas entradas? Como é que está essas saídas? Como é que está essas entradas futuras que a gente diz de, por exemplo, né? O paciente paga parcelado. Você tem a entrada hoje, você tem as entradas futuras que já estão garantidas aí com esse parcelamento. Como é que está isso? Mas também você tem muitas vezes saídas já planejadas, né? Essas saídas futuras que você já sabe de um equipamento que você adquiriu, enfim. Então, você precisa entender essa realidade do consultório, inclusive para você saber se planejar, né? Para você poder saber da onde que você vai conseguir, quais são as metas que o consultório vai ter. E aí, você investir o consultório também, né? Da mesma forma que a gente falou aí, que como pessoa a gente precisa investir, tirar um dinheiro para investir, é importante você pensar isso no consultório. Você, claro, você pode tirar isso do lucro, enfim, aí você vai trabalhar isso de uma melhor forma. Você pode tirar já um pouco aí, quando você calcula lá o seu preço, colocar um pouco nesse valor que entraria a depreciação, enfim. Então você tem que saber aonde que você vai colocar, né? Assim, como que você vai alinhar tudo isso dentro do seu controle do consultório. Mas ele tem que estar lá, ele tem que existir também. Porque senão, quando você quiser realizar alguma coisa do seu consultório, você não vai ter, porque você não planejou, aí provavelmente você vai ter que buscar um empréstimo, nem todo o empréstimo normalmente, né, se você for pensar aí, não é a situação melhor, mais favorável, porque se você tem o dinheiro, os seus rendimentos é muito maior do que o que você paga para empréstimo. A gente sempre fala
que os juros estão aí, né? Os juros compostos estão aí. Quando a gente empresta, a gente paga os juros para o banco. E quando a gente investe, né? Quando a gente aplica um dinheiro nosso, a gente ganha os juros compostos ao nosso favor. Então, os juros compostos vamos trazer para o nosso lado, né? O ideal de investir é sempre trazer esse benefício para o nosso lado.